posso concluir hoje com chave de ouro, né, com a ilustre presença do nosso querido Maharaj Devantari Swami, né, um dos devotos sênior fundadores da ISKCON do Brasil, né, os primeiros devotos do Brasil, e ele vai nos falar hoje sobre um tema muito importante, que é também a conclusão do Chaitanya Charitamrita, que são as 8 orações do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, a única coisa que ele deixou registrado mesmo foram essas orações Sikshastra. Então hoje nós teremos a conclusão dessa série com a ilustre presença, né, do nosso querido Maharaj Devantari. Nada, Sônia, muito obrigado, muito bem-vindo. Hare Krishna, obrigado a você. Obrigado a você, Chaitanya Gosai, obrigado a todos do TV Mayapur Brasil. E também agradeço aos que estão assistindo. Agradeço pelo convite de fazer essa edição especial. Também a ideia foi muito boa, viu? De fazer 20 encontros antes do Guru Purnima. Foi muito legal isso. Bom, o nosso tema é o Sikshastakam. E eu não quero demorar muito para começar. Vamos direto ao assunto. É um assunto de suma importância, como disse Chaitanya Gosai. Eles estão localizados no capítulo 20 do Antya Lila do Chaitanya Charitamrita. Eles surgem como uma conversa entre o Senhor Chaitanya e Ramananda Roy e Swarupa Damodar. Então, a conversa entre eles, Chaitanya está em êxtase. E o capítulo 20, vale a pena de ler, só para quem quer estudar o Sikshastakam, vale a pena ler esse capítulo para ver como Chaitanya explica para eles dois e que cada verso é explicado de maneira especial pelo próprio Sri Chaitanya. Vejam bem, eu anotei aqui os textos do Sikshastakam estão no verso 12 do capítulo 20, no verso 16, no verso 21, 29, 32, 36, 39 e 47. Mas o Senhor Chaitanya fala, entre esses versos, ele vai explicando o verso que ele acabou de mencionar. E essa é a delícia especial do Sri Chaitanya Charitamrita nesse assunto do Sikshastakam. Ele deixou escrito também os versos, posteriormente isso foi colocado em versos, e é o único registro que ele tem. Prabhupada explica em uma de suas palestras a respeito do Sikshastakam. Prabhupada explica que, embora Chaitanya tenha sido reconhecido como um grande erudito, o único escrito que ele deixou foram esses 8 versos. Geralmente, os grandes eruditos produzem muito material bibliográfico, mas Chaitanya só produziu esses 8 versos. Porém, ele pediu aos seus seguidores que escrevessem muito a respeito da filosofia Gaudiya Vaishnava. E foi o que eles fizeram. Todos eles, os 6 Goswamis e todos os outros seguidores do Senhor Chaitanya, ao longo desses 500 anos, vêm escrevendo. Entre todos eles, tem um que deu um toque todo especial para o conhecimento Gaudiya Vaishnava. E fez o conhecimento Gaudiya Vaishnava romper todas as fronteiras de todas as partes, de todas as cidades e vilas, né? Cidades e aldeias. E este não é outro senão Srila Prabhupada. Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fez esse trabalho escrevendo dia e noite
com muita austeridade. Antes mesmo de sair da Índia, ele já tinha começado a escrever. Escreveu o Bhagavatam. Quando ele chegou nos Estados Unidos, ele já tinha o Bhagavatam escrito. Tinha também o Bhagavad Gita, o manuscrito do Bhagavad Gita. Bom, esse é o nosso tema de hoje. O Sikshastakam tem uma importância histórica na nossa cultura Gaudiya Vaishnava e tem uma importância no nosso yoga, no nosso yoga particular, no nosso sadhana. Inclusive, muitos templos recitam o Sikshastakam, seja completo, seja um verso por dia, seja um verso com tradução, seja só tradução, eles costumam recitar com frequência. Não são todos, porque não é uma ordem de Prabhupada que isso aconteça dentro da liturgia do sadhana diário dos templos da ISKCON. Mas é uma boa sugestão também de Prabhupada. Então, alguns fazem isso. Nós vamos ver o primeiro verso, o famoso Chetodarpana. Neste verso, Chaitanya Mahaprabhu se utiliza de uma analogia, a analogia da purificação da mente como a purificação, como a limpeza de um espelho empoeirado. Quando o espelho está empoeirado, não é possível se ver uma imagem. Quando o espelho está completamente empoeirado, embaçado, não é possível ver nada de imagem. Então, comparando o espelho à nossa mente, a nossa mente também está muito contaminada com os conceitos materiais da existência material. Sabemos que as necessidades básicas de todos os seres vivos, como comer, dormir, acasalar, se defender, todas essas necessidades básicas que são comuns a todas as entidades vivas corporificadas, são também muito proeminentes na vida dos seres humanos. Os seres humanos se tornam, então, bastante sofisticados nisso. Eles querem pensar, trabalhar, se esmerar, simplesmente para comer melhor, para dormir melhor, para desfrutar melhor dos seus sentidos e também para se defender. Estamos agora, além da experiência prática que temos com isso, nós estamos vendo agora essa discussão mundial por um ano de guerra da Rússia com a Ucrânia. Nós vemos como os seres humanos perdem tanto tempo, gastam tanta energia, tanto dinheiro e sacrificam as vidas de tantas e tantas pessoas simplesmente em busca de seus interesses materialistas desenfreados, ao ponto de ter uma guerra como essa que vemos agora. Estamos testemunhando mais uma guerra e que tem sido muito comentada e discutida, mas ainda assim as pessoas envolvidas diretamente nela ainda não se entenderam o suficiente para pôr um fim a tudo isso. E nós sabemos que isso se deve ao enredamento material. Por isso, Chaitanya Mahaprabhu se preocupou em dar o verso Chetodarpana Marjanam Bhavamahadavagni Nirvapanam Shreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidyavadu Jivanam Ananda Buddhi Vardanam Pratipadam Purnamarita Swadanam Sarvatma Snaparam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana é a expressão que, se fôssemos transformar os 8 versos Sikshastakam em uma única mensagem, esta seria a mensagem.
Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana. Todas as glórias ao Sankirtana de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, esse Sankirtana, o cantar dos santos nomes, é então estudado, aqui apresentado pelo Senhor Chaitanya em sua importância máxima, em 8 versos, e esse primeiro verso tem um significado especial dado por Prabhupada. Eu vou ler aqui a tradução. Glória ao Sri Krishna Sankirtana, que tira do coração toda a poeira acumulada por anos e extingue o fogo da vida condicionada, que se apresenta sob a forma de repetidos nascimentos e mortes. Este movimento de Sankirtana é a principal bênção para a humanidade em geral, porque espalha os raios da lua da bênção. É a vida de todo o conhecimento transcendental, aumenta o oceano de êxtase transcendental e nos capacita a saborear completamente o néctar pelo qual sempre ansiamos. O néctar da associação com Krishna. É isso que nós ansiamos, mesmo que não saibamos, nós ansiamos por esta experiência de amor puro por Deus. Essa experiência de amor puro por Deus, então, pode ser promovida pelo cantar dos santos nomes de Krishna. Então, esse verso vai dizer, glória ao Sri Krishna Sankirtana. Sabemos que, ou melhor, Prabhupada explica que Sankirtana significa canto congregacional. Então, glória ao Sri Krishna Sankirtana significa glória ao canto congregacional dos santos nomes de Krishna. O que faz ele? O que promove o canto congregacional? Ele retira do coração toda a poeira acumulada durante anos. Ele retira do nosso coração a poeira acumulada no espelho do coração, que não nos deixa ter a verdadeira visão desse mundo, ter a verdadeira visão transcendental, porque a nossa mente está empoeirada. É a analogia aqui usada pelo Senhor Chaitanya. E, além disso, ele extingue o fogo da vida condicionada, extingue o karma, ele extingue o desejo, ele extingue as sementes de desejos materiais, sejam elas prarabdha ou aprarabdha. Essa aprarabdha bija, que são as sementes não germinadas dos desejos materiais, são então, as sementes são então queimadas pelo fogo da vida condicionada, né? Então ele assim, extingue esse fogo. Ele extingue esse fogo e queimando as sementes dos desejos materiais que são cíclicos dentro da vida condicionada. Quando somos bebês, ansiamos pelo colo da mãe, pelo colo do pai. Quando somos crianças, queremos simplesmente brincar. Quando crescemos um pouco mais, queremos nos divertir com muitos amigos. Depois queremos nos associar afetivamente e desfrutar da nossa maturidade biológica. Depois, quando ficamos maduros, queremos produzir, conquistar bens, fazer fortuna. E quando envelhecemos, queremos saúde, queremos amor, queremos tudo que foi perdido, sofremos, lamentamos e depois perdemos até a vida e morremos. Imagine. Então, tudo isso é extinto dentro do nosso coração, porque tudo isso representa a vida condicionada. E a vida condicionada é mantida
através do fogo, da paixão, dos desejos materiais. E o Sankirtana extingue o fogo dos desejos materiais. Então, este movimento de Sankirtana é a principal bênção para a humanidade em geral. Existem muitas bênçãos para a humanidade. A seção Karmakanda dos Vedas oferece muitas bênçãos para a humanidade. Aqueles que são piedosos, que abrem poços de água nos lugares secos, que plantam árvores para criar sombras, seja na estrada para o peregrino, seja no estacionamento para os carros que estacionam ali não esquentarem demais, essas pessoas estão fazendo atividades piedosas, mas ainda assim elas estão desejosas de resultados fruitivos de suas atividades. Então, mas o movimento de Sankirtana, o movimento do Senhor Chaitanya, é a principal bênção. Ela não tem nada a ver com as atividades fruitivas. Também nada tem a ver com as atividades de yoga, as atividades de jnana, do conhecimento impessoal. Ela é a bênção principal, ela deixa toda a literatura Karmakanda, toda a literatura de Jnanakanda, ela deixa para baixo completamente, porque ela vai oferecer à pessoa, à alma espiritual, a oportunidade de autorrealização máxima. E porque ela espalha os raios da lua da bênção. Chaitanya Mahaprabhu apareceu neste mundo por seu próprio desejo num dia de Purnima. Purnima significa lua cheia. E ele era muito grande, vistoso. Ele é considerado como cara de lua também, né? Como cara de lua é o nome para Krishna, é o nome Chandramukha, né? Face de lua. Então, mas Chaitanya é conhecido assim também. Então, ele espalha os raios da lua da bênção, a bênção que simplesmente destrói os repetidos nascimentos e mortes das almas espirituais que se tornam condicionadas ao mundo de Maya, ao mundo da ilusão. Também, o verso ainda diz que o Sri Krishna Sankirtana é a vida de todo o conhecimento transcendental. Isso é muito importante, porque todo o conhecimento transcendental visa a liberação do indivíduo, a liberação da alma espiritual condicionada. Mas agora está dizendo que essa liberação máxima é alcançada, ou melhor, que todo o conhecimento, mesmo que eles possam proporcionar diferentes etapas do desenvolvimento espiritual, o conhecimento transcendental se baseia, a vida dele está focada na bênção principal para toda a humanidade, que é simplesmente o Sri Krishna Sankirtana, o cantar congregacionalmente dos santos nomes de Krishna. Então, ele é a vida de todo o conhecimento transcendental. Agora ele vai descrever a nossa percepção ao experimentar a prática do Sankirtana. Ele aumenta o oceano de êxtase transcendental. E mais, ele nos capacita a saborear plenamente o néctar da nossa relação com Krishna. Então, cantar os santos nomes de Krishna favorece isso. E aqui tem um elo com o próximo verso. O próximo verso vai pegar essa última parte aqui que diz que ele nos capacita a saborear completamente o néctar pelo qual sempre ansiamos. O segundo verso explica isso. Nanamakari Bahuda Nija Sarva Shaktis Tatar Pita Niyamita Smaranena Kalaha Etadrishitava Kripa Bhagavam Mamapi Durdaiva Midrisham e Rajani Nanuragaha. Então, aqui
esse segundo verso vai dizer: ó meu Senhor, somente teu santo nome pode conceder todas as bênçãos aos seres vivos, e por isso possuís centenas e milhões de nomes, tais como Krishna e Govinda. Nestes nomes transcendentais aplicaste todas as tuas energias transcendentais. Nem mesmo há regras rígidas e severas para cantar estes nomes. Agora vejam, então aqui, até aqui diz isso, né? E a partir daqui, o Senhor Chaitanya se volta, repete a oração, ele dá nova ênfase no seu contato com o Senhor, ele diz de novo: ó meu Senhor, por bondade, facilmente nos possibilitas aproximarmos-nos de ti, por meio de teus santos nomes. Mas, desventurado como sou, não sinto atração por eles. É o nosso caso, é o caso dos impersonalistas, é o caso de todas as pessoas também envolvidas com os trabalhos fruitivos, não se sentem atraídos por uma coisa tão simples como o cantar dos santos nomes. Mas isso não impede que a realidade que está aqui expressa. Krishna investiu todas as suas energias transcendentais em seus nomes. Ele aplicou todas as suas energias transcendentais nos seus nomes. Todos os nomes de Krishna têm o mesmo poder e a mesma potência de Krishna. Por quê? Porque Krishna investiu as suas energias em seus santos nomes. Krishna é absoluto. Ele transmitiu a sua natureza absoluta para os seus nomes também. Então, aqui tem um estado de súplica, um estado de súplica do Senhor Chaitanya para Krishna, né? Ele se posicionando assim como um bhakta, como um devoto, dizendo que não tem atração pelos santos nomes, embora os santos nomes sejam dotados de todas as potências de Krishna. E então vem o terceiro verso. Como alguém pode então superar todas as suas limitações, todas as suas dificuldades, inclusive a de não ter nenhuma atração pelos santos nomes? Então, para se cantar os santos nomes, o verso vai dizer: Trinada pi suni chena, tarora pi sahisnu nena, amanina manadena kirtaniya sadahari. Tarora pi sahisnuna. Eu troquei aqui, me confundi. O verso é então: Trinada pi suni chena, tarora pi sahisnuna, amanina manadena kirtaniya sadahari. Aqui vai dizer como é que uma pessoa deve se posicionar para cantar os santos nomes, mesmo sem ter atração por eles. Ela pode se posicionar assim de maneira técnica. Ela deve buscar a sua inteligência, harmonizar sua inteligência com sua mente, com os seus sentidos, e então agir conforme a tradução desse mantra diz. Deve-se cantar o santo nome do Senhor em um estado de espírito humilde, considerando-se inferior à palha na rua. Deve-se ser mais tolerante que uma árvore, destituído de todo o sentido de falso prestígio, e deve-se estar pronto para oferecer todo o respeito aos outros. Em tal estado de espírito, pode-se cantar o santo nome do Senhor constantemente, a vida toda, para sempre. É a parte mais difícil de nosso sadhana, é o cantar dos santos nomes. É a parte mais difícil, cantar todos os dias o número prescrito de voltas por Srila Prabhupada, aquele número que nós nos comprometemos a cantar diante do mestre espiritual no dia da nossa iniciação Harinama. Essa é a parte mais difícil. E nós não conseguimos por quê? Porque
não temos atração pelos santos nomes. E por que não temos atração? Porque não somos humildes, porque nos sentimos superior à grande maioria das pessoas, porque não temos tolerância para com todas as diferentes situações que ocorrem com a gente, e também não temos tolerância para com os outros, com os caprichos dos outros. E também porque o falso prestígio nos impede de praticar tanto essa humildade, como essa tolerância, como também de ver o outro na perspectiva que ele merece ser visto. Nós sempre pensamos que merecemos toda a atenção, todo o prestígio, todos os benefícios, mas não pensamos o mesmo para os outros. Então, nós precisamos cultivar isso e, ainda por cima, devemos estar prontos para oferecer todo o respeito aos outros. Observe que, de todas essas 4 recomendações aqui, estar pronto para oferecer todo o respeito aos outros é a mais proativa. Exige uma atitude proativa da nossa parte. Nós temos que ser conscientes do outro, dos interesses do outro. Não há melhor oportunidade de criar vínculos com o outro e com os outros do que através de demonstrar respeito a ele ou a eles. Então, por oferecer respeito aos outros, incluindo a todas as entidades vivas, não apenas aos seres humanos, a proteção de todas as entidades vivas. Bom, agora aí vem a conclusão que é em tal estado de espírito, aí sim pode-se cantar o santo nome do Senhor constantemente. Na sequência, nós vamos ouvir o próprio Senhor Chaitanya, na sua autoria, na forma masculina, apresentar um conceito que é universal e que naturalmente pode ser passado para uma outra autoria. Ou melhor, ele é o autor, mas qualquer outra pessoa pode repetir isso pelo seu conceito universal. Observe o que eu quero dizer. Ele vai dizer: Nadana, Najana, Nasundari, Kavitamva, Jagadisha, Kamaye. Mama Janmani Shvare, Bhavata Bhaktira Haituki Tuai. Ele vai dizer Nadana, Najana, Nasundari, Kavitamva. São 4 instruções muito importantes. Nadana é não cultivar o desejo de acumular riquezas. Aí, na posição de homem, no corpo masculino, ele vai dizer, tampouco desejo belas mulheres. Mas é um conceito universal. Ele escreve assim, mas aqui é um conceito universal. Eu não tenho desejo de desfrutar da vida sexual, da luxúria material, da minha natural capacidade de desfrutar da vida sexual. Então ele diz, na posição de homem, autor, ele vai dizer, não desejo belas mulheres, nem quero um grande número de seguidores, para que possa sempre dar prestígio, bajular, falar coisas agradáveis, servir, até mesmo com afeto. Mas ele aqui está dizendo isso. E, além disso, o Kavitamva ainda indica que ele não tem interesse por atividades fruitivas. Kavitamva é isso. O verso aqui está traduzido assim: ó Senhor Todo-Poderoso, não tenho desejo de acumular riquezas, tampouco desejo belas mulheres, nem quero um grande número de seguidores. Ainda teria também não quero me envolver em atividades fruitivas. Tudo o que desejo é ter o serviço devocional imotivado, nascimento após nascimento. Prabhupada explica isso, e aqui vemos também, e esse verso é de suma importância na nossa vida, porque é o que ele representa 4 dos desejos básicos que
com os quais nossa criatividade se inspira para desejar milhões e milhões e milhões e milhões de atividades que nos enredam neste mundo material, prendendo-nos ao ciclo de nascimentos e mortes. Então, passamos para o quinto verso, são 8. Ainanda tanuja kinkaram, patitamam vishame bhavam buddhau. Kripaya tava pada pankaja stitaduli sadrisham vichintaya. Ó filho de Maharaj Nanda, Krishna, ele classifica aqui, né? Ainanda tanuja, ó filho de Maharaj Nanda, Krishna, sou teu servo eterno, porém, de alguma forma, caí no oceano de nascimentos e mortes. Por favor, tira-me deste oceano de mortes e coloca-me como um dos átomos a teus pés de lótus. Ele está se dirigindo a Krishna com uma súplica, dessa vez muito potente e humilde também, né? Ele diz, eu sou teu servo eterno, Krishna. E, de alguma forma, caí no oceano de nascimentos e mortes. Na posição de Srimati Radharani, Krishna sempre vai ver, ou melhor, Chaitanya sempre vai ver Krishna como Krishna de Vrindavana, filho de Maharaj Nanda. Essa é a visão de Srimati Radharani. Aqui Chaitanya Mahaprabhu está falando dessa maneira. Ele diz, sou teu servo eterno. Mas ele bem que poderia dizer, sou tua serva eterna, na posição de Srimati Radharani. Mas ele diz, e escreve, sou teu servo eterno. Porém, de alguma forma, o mundo material se tornou a minha morada. Por favor, retira-me deste oceano de mortes e coloca-me como um dos átomos a teus pés de lótus. Aqui é o Bhakta mesmo. Chaitanya é como um Bhakta, embora em Bhakti a raça mais elevada de amor é a raça de amor conjugal, o Bhakta não se sente menosprezado ou depreciado ou humilhado por ter outro tipo de relação com Krishna. Então aqui o Senhor Chaitanya está pedindo que seja colocado como, que seja tirado, resgatado deste oceano de mortes e seja colocado aos pés do Senhor Chaitanya, aos pés de lótus do Senhor Krishna. Desculpem, hein? O Senhor Chaitanya orando como um Bhakta para ser colocado aos pés. Isso é Padasevana. Disposto a servir a Krishna como Krishna é, uma pessoa, filho de Maharaj Nanda, que tem seus gostos particulares, que toca flauta, que gosta de brincar, de fazer travessuras com os meninos e até com as meninas. Então ele, aqui, o Senhor Chaitanya está praticando e trazendo a posição de reconhecer Krishna como uma pessoa e oferecer aos pés de lótus de Krishna o seu serviço como um servo. Aí vamos para o verso seguinte, que é o verso número 6. Nayanam galadashrudharaya vadanam gadgadarudaya gira ulakair nititam vapukada tavanam agrahane bhavishyati. Ó meu Senhor, quando meus olhos se decorarão com lágrimas de amor, fluindo constantemente ao cantar teu santo nome. Quando minha voz se embargará e quando os pelos de meu corpo se arrepiarão com a recitação de teu nome. Aqui, os sintomas de bhava, o nível de bhava do Nava Vida Bhakti, dos estágios de Bhakti, aqui corresponde a esse estágio de bhava, quando ele, tendo conhecimento que em bhava há sinais externos,
ele menciona os sinais externos que ele aspira a ter, mas na verdade o que ele quer é bhava. Os sinais são muito desejados, ambicionados por qualquer um, inclusive pelos Prakrita Sahajas Bhaktas. Eles querem muito estes sinais, os sintomas externos de bhava. Mas o Senhor Chaitanya aqui, ele está aspirando o serviço devocional e o estágio de bhava dentro do processo Navavidha Bhakti. Bom, então ele diz: quando minha voz se embargará e quando os pelos de meu corpo se arrepiarão com a recitação de teu nome. Um bom estímulo para nós, Bhaktas em plena Kali Yuga, abençoados por Srila Prabhupada, apesar de nossa falta de merecimento, abençoados por Prabhupada para ter acesso ao cantar dos santos nomes. Quando? Quando será o dia que vamos alcançar uma plataforma purificada de bhava? Tecnicamente, para chegarmos a esse ponto, é preciso que nós nos purifiquemos de nossos anartas. É preciso que lá atrás comecemos muito bem a plataforma de Anarta Nivriti. E nessa plataforma de Anarta Nivriti, possamos então nos libertar de nossos anartas, para mergulhar em bhava. Não é possível ter os sinais de bhava com a base de bhava se nós ainda temos anartas. Enquanto anartas tivermos, não teremos bhava. E então, os sinais que podem surgir, se nós não temos bhava, não serão sinais de bhava. E é isso que muitas pessoas que seguem os Prakrita Sahajas tentam praticar aquilo. Claro, no verso, lá na frente, no verso número 3, nós falamos de humildade técnica, de cantarmos humildemente, de nos posicionarmos livre do sentido de falso prestígio, também tecnicamente. Mas aqui não é mais isso. Ali estávamos falando de sadhana, mas aqui nós estamos falando de bhava. Não podemos simplesmente praticar tecnicamente os sinais de bhava. Nós precisamos ter bhava. E então, quando tivermos bhava, os pelos de nosso corpo se arrepiarão. O número 7 é Yugaitam Nimeshena Chakshusha Pravrishaita Shunyaitam Jagat Sarvam Govinda Virahename. Aqui é bhava mesmo, já quase prema. Ó Govinda, sentindo tua separação, estou considerando o momento como se fossem 12 anos ou mais. Confusão mental. Confusão mental. Lágrimas fluem de meus olhos como torrentes de chuva, sinais de bhava. E sinto que o mundo inteiro estava vazio com tua ausência. Esse sentimento de vazio é também uma situação anormal da mente. Essa ausência provocada por distúrbios mentais. Aqui, o que o Senhor Chaitanya está invocando não é isso. Ele está mostrando um sinal, como arrepiar de pelos, lágrimas caindo. Um sinal que existe dentro do mundo material por causa de Krishna. Uma loucura transcendental. Nada me importa. O que me importa é a sua presença. E como, Govinda, você não está presente agora na tua separação. Estou confuso com o tempo, considerando o momento como se fossem 12 anos ou mais. Lágrimas estão aqui fluindo como rios, como torrentes de chuva. E o mundo inteiro parece vazio na ausência de Cristo. E então, finalmente,
Krishna Prema Bhakti, finalmente o último verso, onde ele manifesta o estado realmente de Krishna Prema. Ashlisya vapadaratam pinastumam adarshanam marmahatam karotu va yatata thava vidadato lampato mat prananatastu saeva naparha. Não conheço ninguém exceto Krishna como meu Senhor, e ele assim permanecerá, mesmo que me trate asperamente com seu abraço ou despedace meu coração, evitando ficar presente diante de mim. Ele é completamente livre para tomar toda e qualquer atitude, pois ele é sempre meu Senhor adorável, incondicionalmente. Essa é a posição de quem tem Krishna Prema Bhakti, é a posição de Srimati Radharani. Ela reclamava para fazer charme, mas ela tinha esse estado de espírito. Krishna saiu de Vrindavana e ela ficou sentindo a ausência dele, mas ela sempre está unida a Krishna em prema, e para ela ele é sempre o seu Senhor adorável incondicionalmente. Esses versos não são simplesmente um escrito poético do Senhor Chaitanya, eles foram explicados a Swarupa Damodara e também a Ramananda Roy pelo próprio Senhor Chaitanya, como eu disse no início do capítulo 20 do Antya-lila, e ele pretende estabelecer reflexões profundas no devoto, no leitor do Chaitanya Charitamrita, no devoto iniciado, no devoto que segue o Gaudiya Vaishnavismo, no devoto de Krishna, nos membros da ISKCON de Prabhupada. Ele pretende estimular reflexões práticas que levem o devoto a cantar os santos nomes do Senhor sem cometer ofensas e no estado de espírito adequado. Obrigado pela atenção de vocês. Aqui estou, se houver alguma pergunta e houver tempo para isso, estou aqui para responder. Hare Krishna, muito obrigada, sincera gratidão. Nós temos aqui mais de 60 pessoas online, temos 60. Recorde, irmão, recorde, né? Oh, que bom. É a potência do Senhor Chaitanya de congregar, né? Lindo demais. Muito obrigada, viu, Maharaj? Temos mais perguntas aqui. Janavi Charan me dá as perguntas. Chaitanya Mahaprabhu veio a esse mundo porque gostaria de sentir o sentimento que Radharani tinha por Krishna. O senhor poderia falar sobre isso? Bom, aqui o Senhor Chaitanya diz tudo, né? Ele quer isso, ele quer cantar, ele quer, sim, desfrutar de Krishna, mas em Kali Yuga ele quer aqui demonstrar a importância de os santos nomes, o cantar dos santos nomes, do caráter absoluto do cantar dos santos nomes. Da mesma forma que Krishna é absoluto, estar com Krishna é prazeroso, é o prazer mais elevado, estar com os santos nomes é o prazer mais elevado. Então, o Senhor Chaitanya veio, você citou o conselho, a razão confidencial da vinda dele, mas ele veio para experimentar o amor de Srimati Radharani, assim, na posição de Srimati Radharani. E aqui, no último verso, ele demonstra isso. O último verso é o êxtase, quando ele diz, não conheço ninguém exceto Krishna como meu Senhor. E aqui está mostrando a experiência máxima de que, mesmo que Krishna o abrace muito forte, ou que o rejeite, ainda assim, ele é o Senhor incondicionalmente. Essa é a experiência de Chaitanya como Srimati Radharani. Muito obrigado. Tem mais uma pergunta, Camila Rocha Ferrari. Hare Krishna, Gurudeva. Minhas reverências. O senhor poderia falar um pouco mais sobre a importância de cultivar a humildade, tolerância, etc.,
técnica? Ela vai fazer o Instituto Jaladuta esse ano. Lá eu explico melhor. Mas para não deixar de responder, porque pode despertar curiosidade em outros, é básico que nós devemos reconhecer a nossa condição como almas espirituais. Mas estamos condicionados, então precisamos admitir que estamos presos aqui. Nós não somos devotos liberados. Nós não somos devotos puros, liberados. Nós somos devotos, mas não temos a prática da devoção no nível que pode trazer para nós próprios a satisfação plena. E esse é o grande perigo, porque a qualquer momento Maya faz uma armadilha, uma emboscada, e nós podemos cair vítimas dessa emboscada ou dessa armadilha. Porque não sentimos exatamente o amor puro que deveríamos sentir. Então é isso que nós precisamos. E para isso precisamos reconhecer humildemente que não somos tão devotos assim. E aí vamos ficar vigilantes ao encontrar erros nos outros e tudo mais. Tá bem? Muito obrigado, gente. Tem mais perguntas aqui, né? Opa! Peraí. Kurunandanadasa. Jai Gurudeva, reverências. Haribol. Apesar de todas as peculiaridades deste mundo, devemos nos sentir afortunados? Sim, porque estamos na era de Kali. A grande fortuna da era de Kali é que tem um processo facilzinho para a gente sair. Um processo facílimo, que é cantar os santos nomes. Chetodarpana Marjana. Então ele limpa a poeira da nossa mente. Podemos purificar nossa mente. Tá bom? Jai, gratidão. Sondaria Vida. Esses tempos que fala no 7º verso, seria uma cobrança de Chaitanya, entre parênteses Radharani, de que ele, Krishna, prometeu que voltaria a Vraja após seus afazeres em Mathura, e por isso seus dias são vazios? Eu nunca li nada, nenhum comentário do Sikshastaka que fale isso. Então, eu não sei. Eu nunca li nada que mencione isso, tá? Tá, mais uma pergunta, Achyuta Krishnadas. Gurudeva, existe uma frase que diz: e sinta seu abraço asperamente, em uma parte. Poderia explicar? Esse é o verso 8. Bom, não conheço ninguém exceto Krishna como meu Senhor. E ele assim permanecerá, mesmo que me trate asperamente com seu abraço. Ou seja, que aperte demais, tire o fôlego. Não é aspereza em outras formas, mas que o abraço seja apertado demais e que tire o fôlego. Coisa simples. Ou seja, é um estado de desconforto, mesmo que seja desconfortável para mim, e mesmo evitando estar presente. Já. Tá bom? Tá. Peraí, que tem mais algumas ainda. Krishna Vijaya Devidas. A dificuldade do devoto em cantar os santos nomes com pureza e receber as bênçãos na mesma proporção se deve ao fato deste devoto estar se aproximando de Krishna para receber algum benefício material? Pode ser no estágio contaminado do cantar dos santos nomes, que é uma fase prevista para o devoto inexperiente. Nós cantamos muito apegados ao resultado do cantar e às vezes até desejando alguma outra coisa. Mas isso não é de todo errado, porque no Srimad Bhagavatam encontramos a instrução de que devemos nos ocupar em Bhakti Yoga e em adorar a pessoa suprema em qualquer condição. Akama, Sarvakama Uva, Moksha Kama, Udaradi,
Tivrena, Bhakti Yogena e Ajeta Purusha Parana. Ou seja, que a pessoa seja um akami, ou que não tenha nenhum tipo de desejo. Ou Sarvakama, aquele desfrutador que deseja, que faz de tudo, né? O que importa é ser feliz, esse Sarvakami, né? Ou aquele que Akama Sarvakama, Mokshakama, aquele Mokshakami, aquele que deseja liberação. O Gyani, que deseja liberação. Tivrena Bhakti Yogena, se você for realmente esperto, inteligente, então você vai se ocupar em Bhakti Yoga e adorar a pessoa suprema. Então, é isso. Já, obrigada. Paravel me pede desculpas falou que a pergunta não foi bem formulada, e ele pede assim, você poderia falar um pouco mais sobre este tema de não desejar nem liberação? É porque a liberação, posso falar sim, Paravel, agradeço. Provavelmente você está achando que isso é muito importante para os ouvintes, porque você sabe isso muito bem. Então, uma pergunta didática do professor Paravioma. Vamos lá. Desejar liberação é um tema super importante na prática de yoga. É super importante em todos os processos que são derivados da literatura védica. A literatura védica é dividida em 3 partes: Karma Kanda, Jnana Kanda e Upasana Kanda ou Bhakti Kanda. A seção Karma Kanda é a mais numerosa e ela prevê um tipo de liberação primário, que é ir para os planetas celestiais ou obter benefícios aqui mesmo. A liberação para os Gyanis é a liberação impessoal e também a liberação em Paramatma. Agora, a liberação para os Bhaktas é essa liberação que está no verso número 8 do Sikshastaka, de aceitar Krishna como o Senhor incondicionalmente, mesmo que tenha qualquer coisa possa acontecer, até mesmo voltar a nascer neste mundo. Então, isso é o estado que o Bhakta deseja. Então, naturalmente, não desejar a liberação é algo que deve fazer parte das nossas reflexões. Quando estamos em autoobservação, será que eu estou avançando? Será que nessa fase de Anartha Nivriti eu estou me libertando de anartas? Estarei eu adquirindo novos anartas relacionados com o meu caminho espiritual? Será que eu fiquei agora apegado à liberação? Será que eu estou odiando esse mundo, que eu não quero mais voltar a esse mundo de jeito nenhum? São reflexões que nós devemos fazer. Então, o devoto não aspira a isso. Bhaktivinoda Thakura disse que se tiver que voltar a esse mundo, queria nascer até mesmo como um inseto na casa de um Vaishnava, porque ele queria associação com os devotos. Então, isso mostra que a liberação não é desejável por um Vaishnava puro. Muito obrigada. E a última pergunta que nós temos aqui no chat. Estamos com quase 80 pessoas. Que legal. Haribon. Sri Damodara Devidasa, ela pergunta: o cultivo de Bhakti é uma ferramenta importante para o cultivo da humildade? Ela fala, saudades do seminário. Ela foi uma excelente aluna no seminário. Sri Damodara mora em Nova Gokula. É membro do Conselho Comunitário de Nova Gokula hoje em dia. Bem, a Buddhi é fundamental para o combate às exigências de karma. Se nós não compreendemos bem karma e ficamos presos aos desejos naturais, orgânicos, que brotam das atividades fruitivas, pelo convívio com estímulos fruitivos, nós ficamos presos em karma mesmo, né? Tanto que quando se trata de karma, no Bhagavad Gita, Krishna analisa o karma como
Sakama Karma e Nishkama Karma. Sakama Karma é desejo, apegadíssimo ao desejo mesmo. E Nishkama Karma, que é sinônimo de Buddhi, então é o conhecimento, é karma, a ação, mais conhecimento, jnana. E o trabalho, de acordo com Krishna, no capítulo 2 do Bhagavad Gita, verso 39 do capítulo 2, ele vai dizer que a ação com conhecimento vai libertar a pessoa não apenas dar liberação à pessoa, mas vai dar a ela a libertação final do ciclo de nascimentos e mortes. Então, Buddha é muito importante, sim, para cultivar todas as outras virtudes, porque com conhecimento, com inteligência, nós vamos saber que estamos presos. Estamos presos, estamos condicionados dentro de um corpo material. Não somos almas condicionadas. Estamos almas condicionadas. É importante saber isso, sim. Obrigado pela pergunta. Nossa sincera gratidão, os discípulos bem-querentes estão agradecendo muito essa live auspiciosa, encerrando com chave de ouro a série Inspiration, do Inspiration do Victor da Chaitanya. Muito obrigado. O Maharaj é sensacional mesmo, né? Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Eu estou falando... Oi? O Maharaj é o mestre aí nessa arte aí de ensinar o Bhakti Yoga. Muito obrigado, Maharaj. Muito obrigado a todo mundo que participou aí. Tá? Obrigado também. Eu estou falando de Vitória do Espírito Santo. Estou hoje aqui. Acabei de vir de uma palestra numa academia de yoga, uma palestra de encerramento de uma turma de formação de estudantes de yoga, na academia de uma devota, Lila Rani, discípula de Maharaj Chandramukha, e tinham muitas pessoas, foi muito bom o programa. E daqui eu vou para Campos, depois Rio de Janeiro para passar o Festival de Gora Purnima. Estou muito feliz viajando assim, conhecendo muitos devotos, visitando em suas próprias casas, é muito legal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Que bom que você vai estar no Rio, então. Nos encontramos. Hare Krishna, obrigado. Gratidão, excelente noite. Hare Krishna igualmente para todos. Haribol. Tá, Haribol.